todas! Nós hoje vamos fazer este gorro. Tem este aplique aqui que eu coloquei. Tem aqui o nosso pompom. Ele é feito em ponto cruzado e ponto baixo. Muito fácil de fazer. Esta flor também vou-vos deixar o link para vocês poderem fazer o aplique, tá bem? Fica muito bonito este gorro. E vamos fazer juntas agora este gorro aqui neste vídeo, tá bem, com vocês. Qual foi a lã que eu usei? Eu usei uma lã que no rótulo, vocês podem ver no rótulo, indica uma agulha de 4,5 a 5 e escolhi fazer nesta cor porque eu vou oferecer este gorro à minha mãe e fiz numa agulha número 4, mas vocês podem fazer numa agulha 4,5 ou 5, vocês podem fazer, tá bem? Nós vamos começar este gorro por fazer esta barra aqui que é elástica, estão a ver aqui? Ela é elástica, vamos começar por fazer esta barra. Na descrição eu vou deixar as medidas que vocês precisam ter, tanto do comprimento desta barra para as várias idades que vocês querem fazer. Vai ter esta barra, vai ter um comprimento que vocês têm que fazer. Este comprimento é da circunferência da cabeça da pessoa que vocês vão fazer o gorro. E também a altura, tá bem? Vou-vos deixar essas dimensões na descrição. Este gorro aqui é um gorro para adulto feminino. Portanto, nós vamos começar aqui a fazer a circunferência da cabeça, que vocês vão reparar pela tabela que é de 55 centímetros. No entanto, quando fizerem esta barra, uma vez que ela estica, ela é uma barra que estica, e para ficar mesmo presa na cabeça, não ficar larga, façam uns 10 centímetros a menos, uns 9, 8 centímetros a menos, tá bem? Portanto, se na tabela diz que para uma adulta feminina a circunferência é de 55 centímetros, vamos fazer uma faixa que tenha 45 ou 46 ou 47, tá bem? Isto para que quando nós colocarmos o gorro na cabeça ficar bem ajustadinho. É muito fácil de fazer este gorro, fazemos numa tarde, nós fazemos este gorro, tá bem? Então, vamos pôr mãos à obra? Nós vamos então iniciar o nosso gorro pela faixa da cabeça. Essa faixa tem o efeito acordeão, como eu falei. Eu vou fazer o efeito acordeão, que vamos começar com um nó corrediço. Nós vamos trabalhar vários pontos neste gorro. Se vocês não souberem trabalhar alguns pontos em crochê, tiverem a iniciar, eu tenho aqui no meu canal um mini curso de crochê de pontos básicos, portanto vocês podem ir lá e aprender os pontos básicos do crochê. São vídeos bem curtinhos, bem 2, 3 minutos, aprendem os pontos rápido, tá bem? Então eu vou fazer 7 correntes, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bem? Estas 7 correntes dão uma altura para eu fazer a minha faixa, mas se vocês quiserem uma faixa mais larga ou mais pequena, é só aumentar as correntes ou diminuir. No entanto, eu acho que 7 pontos, uma faixa de 7 pontos, eu acho que tem uma altura muito boa. Sempre que iniciamos uma nova ronda, fazemos uma corrente e vamos fazer 7 pontos baixos normais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Esta primeira ronda fizemos os pontos normais. No entanto, até ao final desta faixa, ela vai ser, vamos fazer pontos baixos na mesma, mas sempre trabalhados pela laçada de trás, tá bem? Sempre que vamos rodar nosso trabalho, fazemos uma corrente e rodamos o nosso trabalho, tá bem? Nós reparamos que aqui os nossos pontos têm sempre a laçada de trás, eu vou aqui vos mostrar, tem aqui a laçada de trás e a laçada da frente. Nós vamos fazer esta faixa para ter o efeito que nós desejamos, sempre trabalhado pela laçada de trás. Então, vou introduzir a agulha no meio das duas laçadas, apanhar a laçada de trás e fazer o meu ponto baixo. Apanhar somente a laçada de trás, 2 pontos baixos. A laçada de trás, 3 pontos baixos. E vou fazer assim os 7 pontos.
4, 5, 6 e o último ponto aqui, 7, tá? Uma corrente, viramos o nosso trabalho e vamos continuar a fazer os 7 pontos pela laçada de trás. Sempre em ponto baixo, tá? 5, 6, 7. Uma corrente, voltamos o trabalho e iniciamos novamente os 7 pontos baixos, apanhando somente a laçada de trás. Tá bem? Isto vai dar o efeito acordeão que nós desejamos e vamos fazer isto até atingirmos o comprimento da circunferência que desejamos, lembrando sempre de ter, se a circunferência que nós estamos a fazer é para um adulto, nós vamos ver quantos centímetros necessitamos de comprimento da faixa e retiramos alguns centímetros, está bem? É importante retirarmos alguns centímetros porque o que nós queremos é que ela ajuste na cabeça e, portanto, ela vai esticar, é o que nós queremos, como eu falei no início, está bem? Então, nós vamos continuar a fazer aqui a nossa faixa até chegarmos ao comprimento que nós desejamos para um adulto ou para uma criança. Vai ter o comprimento que desejamos da circunferência da cabeça, menos uns centímetros que não falei. É muito importante ter menos uns centímetros para ele poder esticar, vão ver? Para ele poder esticar e assim ajustar melhor a cabeça. Tá bem? Vamos continuar e eu volto quando tiver terminado. Então, já tenho aqui o comprimento. Vamos aqui ver aqui o comprimento da minha faixa. A minha faixa tem 46 centímetros, tá bem? 46 centímetros, ou seja, para uma adulta feminina, a circunferência é mais ou menos 55 centímetros. Mas eu tirei 10, porque ela, como vai esticar, para ficar ajustadinha à testa ou à cabeça do adulto que eu, neste caso, estou a fazer, tá bem? Então, agora que nós vamos unir uma parte à outra. Eu acabei aqui, eu vou fazer, eu até já fiz a minha corrente, vou buscar agora este lado aqui e vou unir uma parte à outra com ponto baixíssimo, tá bem? Vou meter este fio aqui para dentro e vou unir uma ponta à outra com ponto baixíssimo. Vou buscar na mesma a laçada de trás deste lado e a argolinha, porque como fizemos a primeira ronda, fizemos ponto baixo normal, vai aparecer aqui a argolinha, a laçada de baixo das nossas correntes iniciais. Então, eu vou fazer aqui ponto baixíssimo. Vou buscar aqui a laçada de trás, aqui a segunda laçada, 3. Aqui na mesma, ponto. Opa. Isto convém fazer com calma e fazer mesmo os pontos todos sem falhar nenhum, tá bem? 4, 5, 6 e o último 7. Tá? Portanto, nós temos aqui o nosso fecho. Convém esta parte ficar para dentro, a nossa costura ficar para dentro. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos simplesmente rodá-la para ela ficar para dentro. Esta aqui depois eu vou esconder com uma linha de tapeçaria, tá bem? Agora, como é que nós vamos começar a trabalhar o nosso ponto? Para nós termos uma base para fazermos o nosso ponto, eu vou fazer pontos baixos a toda a volta, tá bem? A primeira ronda, nós vamos fazer ponto baixo a toda a volta. E o ponto baixo, nós temos que ter o cuidado que aqui a nossa ronda que está em relevo é um ponto, mas a que está para baixo também é outro ponto. Portanto, nós temos aqui ronda que está em relevo e outra ronda que está escondida. Portanto, temos que fazer
um ponto baixo na ronda que está escondida, mas também naquela que está em relevo, tá bem? Isto para podermos fazer os pontos certinhos. Portanto, vou fazer aqui uma corrente e no mesmo ponto vou fazer um ponto baixo. Este aqui é o meu primeiro ponto baixo. Se quiserem, isto é uma dica, eu coloco uma marca, uma fita aqui de outra cor. Eu vou colocar aqui até uma vermelha para marcar o meu primeiro ponto. Quando eu for terminar esta ronda, eu sei que é ali que eu tenho que arrematar, tá bem? Então, tenho aqui o meu primeiro ponto baixo, vou na ronda que está escondida 2 pontos baixos e agora estou aqui na minha ronda que está em relevo. No topo eu vou colocar outro ponto baixo. Na ronda que está escondida, um ponto baixo. Na ronda que está em relevo, no topo dela, eu faço outro ponto baixo. Na que está escondida, um ponto baixo. E na que está em relevo, no topo, faço outro ponto baixo. Ou seja, vocês têm que terem atenção mesmo de fazer cada ronda ter um ponto baixo, que assim a contagem não fica errada e não fica ou nem a repuxar por ter pontos a menos ou não larga por ter pontos a mais, tá bem? Ou seja, se quiserem ajudar também contam as rondas que fizeram e já sabem quantos pontos baixos têm que fazer a toda a volta, tá bem? Então eu vou fazer aqui os meus pontos baixos, quando chegar aqui eu vou fechar a ronda com um ponto baixíssimo neste primeiro ponto baixo que eu fiz. Tá? E depois vamos fazer o ponto do nosso gorro. Já terminei aqui, eu até fiz, eu contabilizei quantas rondas eu tinha aqui, eu tinha 38 rondas para este gorro, o que dá 76 pontos baixos. Então eu contabilizei para ter a certeza que tenho os meus pontos, tá? Agora que terminei, vou fechar com um ponto baixíssimo neste ponto onde eu tinha a minha marcação, tá bem? Um ponto baixíssimo para fechar aqui a minha ronda, tá? Agora vamos começar a fazer o nosso ponto. Fazemos 3 correntes que equivale à altura do nosso primeiro ponto baixo. E ponto alto, peço desculpa. Vamos trabalhar agora em pontos altos. Estas 3 correntes é o meu primeiro ponto alto, tá bem? E nós vamos trabalhar em pontos cruzados, portanto, eu vou dar a laçada na minha agulha e vou buscar aqui o meu ponto de trás. Ou seja, eu tenho aqui este ponto que é o meu primeiro, este primeiro aqui é o meu primeiro ponto, mas eu vou buscar aqui o de trás. Agora eu vou dar a laçada na minha agulha e vou puxar a minha lã, dar assim até um jeitinho, alargar bastante a laçada, porque como ele vai cruzar, precisa de linha, tá bem? Então aqui eu tenho o meu primeiro ponto cruzado, tá bem? Estão a ver que ele cruza uma por cima da outra, tá cruzado, tá bem? O que é que eu vou fazer? Outra dica para vos ajudar. O que agora está atrás, as 3 correntinhas, eu vou colocar a minha marca vermelha, neste caso vermelha, não é? A minha marca, a minha linha de marcação, eu vou colocar aqui na terceira corrente que fiz, tá bem? Isto para saber que quando eu terminar a minha ronda, é ali que eu tenho que fechar, tá bem? Isto é só uma dica para ajudar quem possa estar a começar a fazer o crochê, tá bem? Vamos dar a laçada na nossa agulha, porque vamos trabalhar em pontos altos. Como podem ver, este ponto aqui, este já foi trabalhado. Vou pular um ponto de base e vou para o segundo e vou fazer um ponto alto, tá? Vou dar a minha laçada e vou buscar o ponto que eu pulei. Estico um bocadinho a minha linha, faço uma laçada mais larguinha e cruzo o meu ponto. Laçada, pulo um ponto de base, vou para o próximo, faço um ponto alto. Laçada, vou buscar o ponto que eu pulei, alargo um bocadinho a minha linha e faço outro ponto alto, tá bem? Ou seja, isto vai fazer com que haja aqui o cruzamento dos pontos altos e este é o nosso ponto cruzado, é o que nós queremos, é o efeito que vamos ter no nosso gorro, tá bem? E é assim que nós vamos trabalhar, pular um ponto de base, ponto alto, laçada, buscar o ponto que nós pulamos, dar assim uma largadinha no ponto e outro ponto alto. E vamos trabalhando assim até chegar ao fim da nossa ronda. Quando chegarmos ao fim da nossa ronda, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos inicial, tá bem?
Vamos trabalhar assim e depois vamos voltar para ir para a terceira ronda. Então, já terminei aqui a minha ronda de pontos cruzados. Eu vou terminar aqui a minha ronda com um ponto baixíssimo na minha terceira corrente, onde eu tinha aqui a marcação. Opa! Tá? Vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E aqui terminamos a nossa segunda ronda. A primeira ronda foi com pontos baixos, esta ronda foi com pontos cruzados. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos repetir estas duas rondas, tá bem? Vamos fazer ponto baixo em todos os pontos e depois novamente os pontos cruzados. Depois pontos baixos, pontos cruzados, pontos baixos, pontos cruzados. E nós vamos aumentando assim as nossas carreiras. Até quando é que nós fazemos, Raquel? Nós vamos fazer até atingir a altura do gorro que nós queremos. Eu estou a fazer um gorro para um adulto feminino. Então, como a tabela da descrição diz que a largura de circunferência da cabeça eram 52 centímetros, lembram-se, 55 centímetros, lembram-se, eu fiz 46 porque ela estica, lembram-se de ter falado isso, mas a altura fala nessa tabela que está na descrição, fala de 21 centímetros de altura. E eu vou fazer esses 21. Para depois fechar, eu volto com vocês para fechar, para colocarmos o nosso pompom, tá bem? Mas então nós vamos continuar sempre assim, fazendo essas duas rondas. A ronda de ponto baixo, a ronda de ponto cruzado. A ronda de ponto baixo, ronda de ponto cruzado, até atingir a altura desejada. Tá bem? Vamos fazer juntas, eu volto quando terminar aqui, para podermos fechar em cima e colocar o nosso pompom, tá bem? Até já então. Então, terminei aqui e agora vou fazer mais umas carreiras em ponto baixo e vou começar a diminuir para que depois a gente possa unir e colocar o pompom, tá bem? Eu terminei numa ronda de ponto baixo. Agora o que eu vou fazer nesta ronda é fazer só diminuições, tá bem? Isto vai me obrigar a afunilar aqui, começar a afunilar os pontos. Então eu vou fazer duas carreiras, mas isto sou eu, tá bem? É a minha forma de tentar afunilar um pouco os pontos. Mas vocês podem fazer outra carreira de ponto baixo e depois passar a agulha de tapeçaria por todos os pontos e unir em cima. Mas eu prefiro primeiro diminuir com pontos baixos. Então eu vou fazer duas carreiras a diminuir, só com diminuições, diminuição após diminuição. E assim vou diminuir um pouco os pontos aqui, tá bem? E volto já com vocês. Se vocês também quiserem fazer como eu, a diminuição no ponto baixo, eu tenho aqui um vídeo que explica as diminuições, está bem, no meu canal. Mas eu vou-vos agora explicar a diminuição invisível. A diminuição invisível é igual à outra, só que a diminuição normal nós pegamos as duas laçadas do ponto. Nós pegamos nas duas laçadas. Na invisível nós pegamos só a laçada da frente. Então vou pegar a laçada da frente, vou puxar, não vou terminar o ponto, vou buscar o ponto seguinte só pela laçada da frente, vou laçar de novo, vou ficar com as minhas 3 laçadas e vou fechar o ponto seguido, tá bem? Isto chama-se uma diminuição invisível. Vou fazer novamente, vou para o próximo ponto, pego só a laçada da frente, puxo a minha laçada, não termino o ponto, vou buscar o próximo ponto só pela laçada da frente, faço a minha laçada, 3 laçadas na agulha, fecho tudo junto, tá bem? Esta é a minha diminuição invisível, se caso vocês queiram fazer também como eu estou a fazer, tá bem? Como podem ver, já fiz aqui a minha primeira ronda, já começou a afunilar e vou fazer outra de diminuições, tá bem? Já fechei aqui com ponto baixíssimo, vou fechar aqui com ponto baixíssimo e vou fazer outra ronda de diminuições para que eu possa começar a diminuir aqui os meus pontos. Para o vídeo não ficar muito comprido, a única coisa que vocês têm que fazer depois é com uma agulha de tapeçaria e passar por todos os pontos e fechar completamente, tá bem? E depois colocar o pompom para que possamos terminar o nosso gorro, tá bem? Eu vou fazer e volto. Então, já terminei aqui. Vou, então, cortar o meu fio assim bem longo.
vou colocar na minha agulha de tapeçaria e vou passar por entre os pontos, tá bem? Eu faço sempre puxando a laçada de fora, vou agarrando sempre a laçada de fora. Mas vocês podem puxar as duas laçadas se assim quiserem. Eu puxo sempre a laçada de fora. Eu acho que dá para ver bem, porque eu estou a ficar com falta de luz natural. Já estamos mesmo no fim do dia. São por volta das 6 da tarde. Então eu vou passar, isto é como eu faço, tá bem? Mas vocês podem fazer também como vocês quiserem. Eu vou passar por todos os pontos, só pela laçada da frente, tá bem? E vou passar por todos os pontos e vou unir aqui isto tudo. Depois eu vou colocar o meu pompom, que eu já tenho aqui o meu pompom feito. Eu vou deixar também o link para vocês poderem aprender a fazer um pompom bem redondinho, bem rápido. Eu tenho um vídeo também que explica como fazer estes pompons e vou colocar o pompom aqui no meu gorro e terminar o meu gorro, tá bem? Aqui fica mais uma opção para vocês, um gorro bem giro, bem bonito, fácil de fazer, como vocês viram, muito fácil de fazer, elástico, ele estica. Portanto, aqui fica mais uma opção que eu com muito carinho e muita dedicação faço para vocês, tá bem? Subscrevam o canal, ativem o sininho para estarem sempre por dentro e serem os primeiros a saber de tudo que se passa na Hack Handmade, tá? Foi um prazer estar aqui convosco, um abraço bem forte, um abraço virtual bem forte em todos vocês, um beijinho muito grande e tchau, tchau!